O barbeiro milionário fica chocado ao rever o mendigo negro que mudou seu Natal na barbearia. Miguel sempre foi o barbeiro de todos. O homem que transformou uma simples barbearia em um império de estilo e sucesso. Ele cortava cabelos de executivos, celebridades e até mesmo de políticos, todos se espremendo em sua cadeira com um sorriso que exalava confiança. Mas em um canto empoeirado de sua memória, havia uma noite de Natal que ele tentava esquecer. Uma noite em que um assaltante invadiu sua barbearia e um estranho, um mendigo chamado Samuel, se colocou entre ele e a arma. Miguel nunca soube como agradecer. Anos se passaram e a vida tinha sido generosa com ele. O dinheiro jorrava, a fama crescia, mas aquela lembrança foi como um eco distante que ele preferiu ignorar. Até que um dia, ao sair do trabalho, a chuva caía forte. E foi então que o destino decidiu brincar com sua memória. Miguel a viu. O que aconteceu com Samuel? O tempo pareceu congelar enquanto os dois se encaravam. A emoção fervia dentro de Miguel. Ele se lembrou do medo daquela noite, do grito que tinha ressoado em suas paredes. O que eu faço agora? Um nó na garganta. Miguel tentou se acercar, sentindo a pressão dos olhares ao redor. Um grupo de jovens passava, rindo, fazendo piadas. A cidade estava cheia de gente e de apatia. Mas Miguel estava com o peito apertado, a lembrança do Natal e da bondade de Samuel bombardeando sua consciência. Ele se aproximou e ouviu a voz arrastada do mendigo. "Você não se esqueceu de mim, né?" As palavras pareciam uma facada. Miguel tentou sorrir, mas a culpa brotava. O homem que havia salvado seu Natal agora estava ali, exposto ao frio, aos olhos indiferentes dos transeuntes. A conversa fluiu, mas algo pesava no ar. Miguel logo descobriu que Samuel tinha um passado. Ele não era apenas um morador de rua. Era um ex-investidor. Um homem que, numa época, tinha sonhos grandiosos, até ser traído por aqueles em quem confiava. Miguel sentiu um frio na espinha. O que mais ele não sabia? A chuva despencava mais forte, e a ideia de ajudar Samuel começou a se formar na mente de Miguel. Mas havia algo que o mantinha afastado, o medo de retomar laços que ele pensou ter deixado para trás. O passado que chegava com um fardo. As luzes da cidade piscavam, como se rissessem dele. E enquanto os dois conversavam, Miguel se perguntava: o que Samuel realmente queria? A voz de Samuel começou a soar como um segredo guardado há muito tempo. A cada palavra sua, Miguel sentia as paredes de seu mundo de sucesso tremerem. O que mais havia por trás daquela vida arruinada? Em um momento inesperado, em meio à chuva e ao frio, Samuel o olhou nos olhos e disse: "Hoje você pode mudar tudo, Miguel, mas você está disposto a arcar com o preço?" Um silêncio pesado pairava entre eles. E enquanto Miguel lutava contra o próprio destino, um novo mistério emergia, prometendo transformar não apenas a vida de Samuel, mas também a de Miguel. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer
cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma mistura de esperança e desespero. O coração de Miguel começou a acelerar. Que preço? O que você quer dizer com isso? Ele tentou manter a voz firme, mas percebeu que as mãos tremiam ligeiramente. A chuva continuava a cair, e cada gota parecia engolir suas palavras. Samuel olhou ao redor, como se quisesse se certificar de que ninguém os escutava. O que aconteceu naquela noite, Miguel, não foi por acaso. Eu sabia que algo assim ia acontecer. Miguel franziu o senho. A lembrança daquela noite o assombrava. O assaltante, a arma. Samuel, colocando-se na frente dele. Mas o que ele queria dizer com isso? Como você pode saber? A dúvida invadia sua mente. Samuel desviou o olhar, como se lutasse contra algum peso interno. Eu não sou quem você pensa que sou. A voz de Samuel mal saiu de seus lábios, mas Miguel sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago. O que você quer dizer? Miguel insistiu, já começando a sentir o desespero tomar conta de sua razão. Ele não estava preparado para o que estava prestes a ouvir. Eu vim de um lugar onde a função da vida é diferente. Um baixo que muitos de nós, ex-investidores, ex-bilionários, nós caímos. Mas antes eu era, na verdade, seu sócio. O mundo de Miguel pareceu desmoronar. Era como se uma explosão tivesse rasgado a noite chuvosa. Ele não conseguia processar. Sócio, o que você quer dizer? Isso não faz sentido. Miguel sentiu seu coração disparar, a mente girando. Samuel, aquele homem que enfrentou um assaltante para protegê-lo, agora era alguém que tinha uma conexão com seu passado que ele não entendia. Naquele momento, uma luz vermelha começou a piscar na mente de Miguel. Ele lembrava das antigas reuniões, da ambição que o levou a crescer, e aquelas reuniões com um grupo de investidores que nunca mais viu. Lembro de você. Suas ideias eram brilhantes. Mas você se foi. Miguel gaguejou, e a angústia o consumia. Mas você estava lá, no escuro. Naquela noite, você poderia ter me ajudado. Os olhos de Samuel brilharam com algo que parecia um orgulho amargo. Mas você decidiu seguir em frente. E eu fiquei preso. Tem um plano, Miguel. Um plano para recuperar o que perdemos. Tá tudo aqui. Ele apontou para um velho caderno surrado em sua mochila. Miguel hesitou. Queria ser cético, mas a urgência nas palavras de Samuel acendia uma chama dentro dele. Alan, um dos jovens que passavam, de repente virou-se em meio à conversa. Ele olhou para os dois, piscou, e em seguida puxou o celular para filmar. A pressão aumentava, e Miguel sentiu pânico. Os olhares de desaprovação começaram a se voltar para Samuel, e ele viu desprezo na cara das pessoas na calçada. Você precisa parar com isso. Isso é humilhante. Samuel encarou Miguel, os olhos cheios de uma dor que Miguel nunca havia notado antes. Você não pode deixar que eles definam o que você é, Miguel. Eu sei que você tem poder, mas isso não vai ser fácil. E a verdadeira pergunta é: você está pronto para pagar o preço? Porque o que eu vou te mostrar pode mudar tudo. Nos olhos de Samuel, Miguel viu uma tempestade. Ele não sabia o que estava por vir. Mas antes que pudesse arranjar palavras, um grito cortou o ar. Uma mulher começou a correr em direção a eles, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Ele está vindo! A avassaladora tensão da cena subiu ao extremo. Miguel olhou para Samuel, preocupações agora misturadas com uma adrenalina pulsante. O que realmente estava acontecendo? O que Samuel sabia? E o que aquela mulher queria dizer com ele? A mente de Miguel girava com perguntas que pareciam não ter respostas. E tudo o que ele podia pensar era: o que viria a seguir?
Miguel encarou Samuel. O desespero tomou conta dele. Antes que pudesse perguntar mais, a mulher que havia corrido em sua direção parou em frente a eles. O pânico em seus olhos era claro. "Ele está vindo", repetiu, ofegante. As palavras cortaram o ar como um golpe, e a multidão ao redor começou a se movimentar em murmúrios, a curiosidade misturada com a repulsa. Miguel sentiu seu coração disparar. "Quem está vindo?" A pergunta escapuliu antes que ele pudesse pensar. Samuel apenas ficou parado, o olhar fixo ao longe, enquanto a mulher se aproximava. Os cabelos desgrenhados, a respiração irregular. O medo estava estampado em seu rosto. "Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Ele vai te encontrar, Miguel." Miguel se aproximou, sem saber o que pensar. Me encontrar? Quem? A tensão no ar era palpável, e todos na calçada pareciam acompanhando a conversa com olhos arregalados. Samuel parecia perdido em pensamentos, como um mar de lembranças voltando para atormentá-lo. "Estou preocupado, Samuel. O que você sabe?" A mulher virou-se, e a voz dela agora tinha um tom de urgência. Ele é Cláudio, um homem que se vinga de quem lhe deve." A palavra vingança pairou no ar como uma nuvem pesada. Um calafrio percorreu a espinha de Miguel. "De quem eu devo? Do que você está falando?" Samuel finalmente decidiu falar. "Miguel, eu tenho que ser honesto. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Cláudio, ele não era apenas um homem qualquer. Ele era seu investidor. E, na verdade, ele me mandou. Eu não escolhi estar aqui, mas você precisa saber. Ele tem uma conta comigo." A revelação o atingiu como um soco no estômago. Miguel ficou paralisado, a mente girando em torno das palavras de Samuel. "Cláudio? O mesmo investidor que lhe trouxe fortuna? Mas como assim uma conta? O que Samuel tinha a ver com isso?" Ele olhou para a mulher, desesperado, buscando alguma resposta. "Olha, você não entende. Cláudio está atrás de você e do que ele considera o que lhe foi roubado. Ele quer sua cabeça. Você precisa ir embora." Ela gritou, a voz tremendo. "Que cabeça?" Miguel sussurrou, sem saber se queria ouvir mais. Samuel parecia se despedaçar ao lado dele. E uma sensação de traição começou a corroer seu coração. "Você mentiu para mim, Samuel. Você estava aqui para me proteger ou para me trair?" "Oh, eu juro que não é assim", Samuel gritou, sua voz reverberando sobre a chuva. As pessoas ao redor começaram a dar passos para trás, a tensão crescendo visivelmente. Ele se aproximou de Miguel. "Eu vivenciei o que é o lado obscuro do dinheiro. Cláudio nunca foi a pessoa que você pensou que era. Isso tudo começou há anos, e eu só queria..." Uma ruidosa explosão cortou o ar. Miguel virou-se para a direção de onde o som veio. Um carro preto empezou a acelerar, escapando para o meio da rua e derrapando frente a eles. A janela do motorista se abaixou lentamente, revelando uma figura sombria. Miguel sentiu um frio na barriga. Era Cláudio. As palavras de Samuel ecoaram em sua mente. "Você está pronto para arcar com o preço?" E naquele momento Miguel entendeu. O preço que ele pagaria poderia ser a vida de alguém ou a sua própria. Os olhares de desaprovação da multidão foram trocados por um medo palpável. "Saia do caminho!" Cláudio gritou, olhando diretamente para Miguel, e de repente a realidade chegou num golpe. O que Samuel realmente queria? O que Cláudio estava prestes a fazer? O que viria a seguir? Nesse momento, tudo parecia girar. A chuva caía, as vozes se misturavam e Miguel percebeu que não apenas seu destino, mas a vida de todos ao seu redor estava em jogo. E a única coisa que ele sabia
era que, ao invés de encontrar respostas, se via preso no maior quebra-cabeça de sua vida. E as peças não se encaixavam. Miguel estava paralisado. Cláudio, o homem que ele achava ser seu investidor e mentor, agora o encarava como um predador. A intensidade no olhar de Cláudio prometia um futuro sombrio, e a multidão ao redor prendeu a respiração, como se esperasse uma explosão a qualquer momento. A adrenalina corria nas veias de Miguel, enquanto a mulher ao seu lado começou a tremer, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. "Saia do caminho!" Cláudio gritou novamente, a voz ecoando sobre o barulho da chuva, que continuava a cair incessantemente. Ele parecia pronto para atacar. Samuel se posicionou à frente de Miguel, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper. O silêncio da multidão foi quebrado por murmúrios nervosos. O clima estava pesado. "Você não precisa fazer isso, Cláudio." Samuel tentou falar, mas suas palavras soaram fracas diante da ferocidade da situação. Cláudio sorriu, mas era um sorriso frio e calculado. "Oh, Samuel, você realmente pensa que ainda pode me proteger? Com você aí mendigando na rua." Suas palavras perderam todo o valor. O olhar de Miguel: "O que você quer de mim?" A urgência na pergunta pulava de seus lábios. Cláudio soltou uma risada sombria. "O que eu sempre quis, Miguel. O que você me deve. E agora eu vou pegar de volta o que é meu." Antes que Miguel pudesse processar tudo, o inesperado aconteceu. A mulher que estava ao seu lado, com os olhos arregalados, de repente sussurrou uma palavra que fez seus carnavais de escuridão parecerem ainda mais pesados. "Não, por favor, não faça isso." E, em um movimento rápido, ela puxou algo de dentro de sua bolsa. Era uma arma. Miguel sentiu o sangue sumir de seu rosto. Tudo parecia passar em câmera lenta. "Pare! O que você está fazendo?" ele gritou. E o pânico se espalhou entre os presentes, todos recuando. Cláudio olhou para a mulher, com desdém em seu olhar. "Você não entende. Isso não vai acabar bem para você." Ele começou a avançar em direção a ela. E numa fração de segundos ela fez algo que ninguém esperava. Apontou a arma para Miguel. "Você não pode me deixar fazer isso. Você é tudo o que ele quer." Gritou ela, a voz trêmula, mas decidida. O mundo de Miguel se desfez em 1000 pedaços. Ele olhou para Samuel, buscando respostas. "O que está acontecendo?" A confusão e a traição dilaceravam seu coração. Samuel parecia tão desconcertado quanto Miguel. Ela tá ligada a Cláudio de alguma forma. Você não pode confiar nela." A mulher então virou a arma de volta para Cláudio. O desespero reinava no ar. A multidão estava em caos. "Eu vou acabar com você. Você não vai levar nada de Miguel." A fúria permeava a voz dela. Cláudio parou, sua expressão mudando de desdém para choque. "Você não sabe com quem está lidando." E naquele momento, o inesperado aconteceu novamente. Uma explosão ecoou e a mulher disparou. O som foi ensurdecedor, e Miguel sentiu uma onda de choque pulsar por seu corpo. "Não!" Miguel gritou enquanto o corpo de Cláudio recuava. Um momento de silêncio, seguido por uma gritaria ensurdecedora. Cláudio caiu ao chão, mas não antes de um sorriso triunfante cruzar seu rosto, como se ele tivesse previsão de tudo. A cena se transformou em uma salada de gritos, correria e confusão. Miguel olhou para Cláudio caído e, em meio ao caos, algo não fazia sentido. A mulher virou-se para Miguel, ofegante e assustada. "Eu não queria isso. Eu só queria proteger você." Mas as palavras delas agora soavam vazias. Proteger-me ou acabar com tudo? A desconfiança crescia como uma sombra.
deixando Miguel em um abismo de incertezas. Ele não sabia mais em quem confiar. Samuel olhou para a mulher com incredulidade. O que você realmente queria? Por que tudo isso? Enquanto a sirene da polícia começava a tocar ao longe, uma nova tempestade se formava não só no céu, mas na vida de Miguel. Ele se viu em um mar de questões sem resposta, sem saber o que viria a seguir. Tudo havia mudado de forma drástica, e o segredo devastador que unia os três poderia ser a chave para a verdadeira história que se desenrolava diante dele. O que realmente estava em jogo e qual seria o preço a pagar por descobrir. Miguel estava paralisado. Cláudio, o homem que ele achava ser seu investidor e mentor, agora o encarava como um predador. A intensidade no olhar prometia um futuro sombrio, e a multidão prendia a respiração, como se esperasse uma explosão a qualquer momento. A adrenalina corria nas veias de Miguel, enquanto a mulher ao seu lado começou a tremer. O medo pesava no ar. Saia do caminho, Cláudio berrou, sua voz ecoando sobre a chuva que não parava. Ele parecia pronto para atacar. Samuel se posicionou à frente de Miguel, tenso, como um escudo. De repente, a mulher, com os olhos arregalados, sussurrou uma palavra que fez Miguel sentir um frio na barriga. Não, por favor, não faça isso. Ela puxou algo da bolsa. Era uma arma. O tempo parecia parar. Miguel sentiu o mundo desabar. Pare! O que você está fazendo? A confusão tomou conta, enquanto os olhares se voltavam para ele. Samuel olhou surpreso, e a tensão era palpável. Cláudio, sob a ameaça da arma, pareceu se divertir com a situação. Você não entende. Isso não vai acabar bem para você, Cláudio disse, já avançando. E então, a mulher virou a arma para Cláudio. Ponto. Eu não vou deixar que você faça isso com ele. Miguel sentiu seus joelhos fraquejarem. O pânico crescia e, em um instante, o inesperado aconteceu. Na fração de segundo da ação, um movimento brusco ocorreu. A mulher disparou. Um estrondo ecoou pela rua, enquanto todos ao redor recuavam, horrorizados. Miguel viu Cláudio cair, mas em vez de pavor, um sorriso triunfante se desenhou em seu rosto. Ele não estava ferido. Você realmente acha que uma simples bala ia me parar? A expressão de Cláudio mudou para um semblante de triunfo absoluto. O que Miguel viu em seguida deixou seu mundo de pernas para o ar. Cláudio se levantou e, em questão de segundos, sumiu em meio à fumaça e à confusão. Naquele momento, a mulher vacilou, os olhos cheios de desespero. O que você fez? Ela gritou, mas não havia espaço para palavras. A multidão em choque murmurava, algumas pessoas se afastando, outras com medo de se aproximar. Miguel estava em uma montanha-russa emocional. Ele não é o que você pensa, Miguel. A mulher falou, seu rosto contorcido de dor e arrependimento. Cláudio não é meu inimigo. As palavras dela incapacitaram Miguel. Como assim? Então, você trabalha para ele? O nó na garganta crescia. Samuel, perplexo ao lado, apenas balançava a cabeça, sem saber o que dizer. Não. É mais complicado. Ele é meu irmão. A confissão fez o ar fugir dos pulmões de Miguel. O quê? Irmão? O desespero trocou de lugar com incredulidade. Miguel olhou nos olhos da mulher, tentando encontrar alguma verdade ali. Ele me deixou para trás quando tudo desmoronou, mas eu tentei trazê-lo de volta, tentei salvá-lo. O que estava acontecendo? O homem que ele pensava ser o vilão da sua história era, na verdade, um irmão. E a mulher que tinha tentado ajudá-lo agora parecia envolta em uma trama
muito mais profunda do que Miguel poderia imaginar. As sirenes da polícia se aproximavam, cortando o caos ao seu redor. Miguel sentiu que seu coração disparava e a confusão se transformava em um furacão. E se você pudesse salvá-lo, Miguel, você me ajudaria? Ela implorou, ansiedade transparecendo em cada palavra. Miguel não sabia mais em quem confiar. O mundo que ele conhecia começava a parecer uma ilusão. A mulher, os 2 irmãos, o que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Antes que pudesse responder, um grupo de policiais chegou e a mulher disparou. Vá, você precisa sair daqui, Miguel. Ele hesitou, o conflito dentro dele fervilhando. Podia ver Samuel ao fundo, a expressão de preocupação misturada com determinação. Mas eu não posso simplesmente... Ele começou, mas foi interrompido pela urgência da situação. A mulher olhou direto nos olhos de Miguel, aquela expressão intensa e provocadora. Por favor, a vida dele e a sua dependem disso. Miguel sentiu como se estivesse em um labirinto, sem saída. Com o peso daquela nova revelação, ele não sabia o que fazer. Os laços de confiança que havia construído estavam se desintegrando. Ele estava prestes a apertar a mão de Samuel quando, a poucos passos deles, algo chocante aconteceu. Uma explosão de luz cortou a escuridão da noite. O chão tremeu, e ao olhar, Miguel percebeu Cláudio estava de pé novamente, com o dispositivo em mãos. Um sorriso enigmático no rosto. A cena virou um filme de terror. O que a explosão significava? Quem estava realmente no controle? E, entre tudo isso, Miguel entendeu que o preço a pagar seria maior do que ele jamais imaginou. O mistério se aprofundava e a tensão pairava no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. O que aconteceria agora? Qual seria o verdadeiro destino de cada um deles? Miguel estava paralisado. Cláudio, o homem que antes era seu investidor e agora se tornara seu predador, estava ali, no meio da confusão, com um dispositivo em mãos. A explosão tinha sido como um rugido de um leão faminto. O medo enchia o ar enquanto todos em volta olhavam para Cláudio com um misto de horror e expectativa. O sorriso dele era uma arma carregada, e a multidão estava prestes a ser atingida. Você realmente acha que pode me parar assim? Cláudio disse, sua voz cortante como uma faca. Ele levantou o dispositivo, e Miguel sentiu um frio na espinha. O que era aquilo? Um explosivo? Um controle remoto? A pergunta disparou pela mente de Miguel. A mulher ao seu lado estava tão perdida quanto ele. Um olhar de medo e confusão estampado em seu rosto. Samuel estava tenso, como se fosse um elástico prestes a estourar. Miguel, corra, temos que sair daqui. Mas o tempo parecia ter parado e Miguel estava paralisado, encarando Cláudio enquanto a adrenalina pulsava. Você está louco, Cláudio? O que você quer de mim? A raiva de Miguel explodiu, misturando-se ao seu medo. Cláudio sorriu, e era um sorriso que dizia muito mais do que palavras. O seu tempo chegou, Miguel. As coisas que você ignorou, que você deixou para trás, estão prestes a voltar. E você, meu amigo, vai pagar o preço. Ele pressionou um botão, e o barulho ensurdecedor da explosão varreu a multidão. O pânico tomou conta, gritos misturados com o som do caos. Miguel se lançou para frente, puxando a mulher junto. O chão tremeu sob seus pés, e o mundo ao redor parecia desmoronar. Samuel gritou, e Miguel olhou para trás, vendo o rosto de seu amigo distorcido pela preocupação. Mas o olhar de Samuel não era apenas medo. Havia algo mais, algo
que Miguel não conseguia identificar. Por que você não me disse? Samael parecia como se tivesse puxado um fio solto em um novelo de mentiras. O que você sabe sobre Cláudio? O medo no olhar de Miguel agora misturava-se com uma ponta de dúvida. O que mais estava escondido? A mulher ao seu lado, em meio ao caos, sussurrou. Você não sabe quem ele realmente é. Miguel olhou para ela, sua mente girando. O que ela queria dizer? Antes que pudesse perguntar, uma nova explosão sacudiu a área, e Miguel se virou apenas para ver Cláudio avançando em direção a ele com um olhar feroz. O rosto do homem era uma máscara de ódio e vingança. E então, algo se desdobrou que além de Miguel. A mulher, com lágrimas nos olhos, fez um movimento repentino. E antes que Miguel pudesse reagir, ela apontou a arma na direção de Cláudio. O silêncio tomou conta de tudo novamente. O que ela estava pensando? Não faça isso. Você não sabe o que está fazendo. Miguel gritou. Mas ela não vacilou. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Gritou de volta, a voz firme, apesar do medo. Você não entende, Miguel. Cláudio não é quem você pensa que é. E eu também não sou. O olhar de Miguel se reuniu com o dela e foi como se uma porta se abrisse em sua mente. E então, tudo mudou. A mulher disparou. O tiro ecoou, mas não atingiu Cláudio. Ao invés disso, alguém se jogou na frente dele em um ato desesperado de sacrifício. O som do corpo atingindo o chão ecoou como um trovão. Miguel ficou paralisado. Seu coração disparou. Quando a fumaça se dissipou, Miguel viu quem era. Era Samuel, o amigo que havia se colocado entre ele e a morte. A pessoa que, de repente, tinha revelações ocultas em sua vida. O chão sob os pés de Miguel desapareceu. Samuel, não. Ele correu até o corpo ensanguentado. O tempo estagnou. Por que, Samuel? As palavras foram arrancadas de Miguel, a dor invadindo seu peito. O olhar de Samuel era de aceitação. Porque eu tinha que te proteger, Miguel. Não há tempo para explicar agora. E suas palavras se tornaram um eco, enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico. Mas você sabia? Aquela pergunta pairou no ar, carregada de traição e compreensão. Samuel sorriu fracamente. Às vezes, é mais fácil ser o que fomos do que o que nos tornamos. E então, o que Miguel achava que sabia, tudo começou a desmoronar novamente. O que ela quis dizer? O que aconteceu entre Samuel e Cláudio? E agora, enquanto a sirene da polícia se aproximava, ele percebia que as verdadeiras peças do quebra-cabeça estavam cercadas em mistério e trevas. Com uma nova reviravolta que fez suas crenças desmoronarem, Miguel sabia que o jogo estava longe de acabar. Mentes, corações e segredos estavam em jogo, e as respostas de Samuel, quem sempre foram um reflexo do que ele mesmo podia se tornar. E a pergunta que pairava em sua mente era: quem era realmente o Cláudio e qual era seu verdadeiro papel na vida de todos? Miguel estava paralisado. Cláudio, agora mais uma ameaça do que um velho conhecido, pairava sobre eles como um espectro vingativo. A explosão havia ecoado em sua mente como um grito ensurdecedor. Não havia dúvida. O caos se instalara de vez, e Samuel estava caído a seus pés, provavelmente precisando de ajuda urgentemente. Samuel, não! A voz de Miguel saiu em um grito angustiado, mas a expressão de Samuel era serena, como se ele tivesse. Vou ficar bem, ele murmurou, embora o sangue escorresse de seu lado.
As palavras chocaram a estrutura emocional de Miguel. Ele agachou-se, os joelhos se molhando na poça de água misturada com sangue. Preciso de você. Não me deixe, amigo. A dor o afligia como um punhal cravado no peito. O mundo ao redor parecia ter parado, exceto pela sirene da polícia que se aproximava rapidamente. Cláudio riu, um riso frio. Samuel sempre foi um tolo, sacrificando-se por você, quando, na verdade, ele poderia ter usado seu conhecimento para voltar ao topo. Miguel levantou o olhar, os olhos cheios de raiva e dor. Cala a boca! Você é um monstro! Ele não conseguia mais pensar claramente. Cláudio, em resposta, fez um gesto com a mão e, em um movimento rápido, ativou uma série de dispositivos que estavam escondidos sob seu casaco. O chão começou a tremer mais uma vez. Mais explosões. Os vidros das lojas ao redor estouraram como cristal, e um novo caos se formou. As pessoas começaram a correr, gritando em pânico. Miguel mal notou quando uma mulher idosa caiu ao chão, paralisada pelo terror. A cena era um pesadelo digno de um filme, mas tudo estava acontecendo bem diante de seus olhos. Vamos, Miguel, é a sua chance. Samuel conseguiu sussurrar. Miguel hesitou antes de se levantar. O instinto estava o puxando, enquanto parte dele se negava a deixar a dor do amigo. A mulher que havia puxado a arma estava agora de pé, encarando Cláudio, sua expressão misturando medo e determinação. Cláudio, você precisa parar! Ela gritou e Cláudio bufou com desprezo. E quem vai me impedir? Você? Isso é patético! Eu sei o que você fez. Eu sei quem você realmente é. A revelação da mulher fez com que todos parassem. O olhar de Miguel se voltou rapidamente para ela, esperando entender um pouco mais dessa história. Você não é só um investidor, é um manipulador. Você destruiu vidas como a minha, só para se manter no topo. O que essa mulher sabia? Miguel sentia seu coração acelerar. Cláudio, que até aquele momento parecia invulnerável, agora moveu-se abruptamente, puto da vida. Fecha a boca, você não tem ideia do que está dizendo. Mas, enquanto a afronta saía de sua boca, um novo som cortou o ar. Um barulho familiar, o som de motos. Combatentes da força policial estavam chegando. Cláudio pareceu hesitar, sua postura confiante vacilando. Ele fitou a mulher e, de repente, tudo tomou um rumo inesperado. Você não deveria ter feito isso, Cláudio disse, as palavras saindo como veneno, e em segundos, uma explosão bem maior aconteceu. Miguel viu a mulher despencar. O impacto foi palpável. O local transformou-se em um campo de batalha. Os corações de todos em volta pareciam batendo em uníssono, e o grito dela ainda ressoava em sua mente. A última frase que ela proferiu antes de deixar o mundo foi como um eco. Cláudio, você não é meu irmão. Miguel congelou. O quê? As revelações se chocaram em sua mente, como peças de um quebra-cabeça se unindo de forma estranha. Cláudio não era apenas um vilão. Ele era algo muito mais complexo. Tudo estava ali, na superfície, esperando para ser descoberto. Cláudio olhou com um sorriso sombrio, claramente satisfeito com o caos que havia causado. Vejo que finalmente entendeu, Miguel. Meu passado é parte de você. O que aconteceu com ela era apenas uma pequena amostra do que posso fazer. A ideia de estar próximo ao monstro se materializou, e Miguel estava prestes a perder o controle. Cláudio não era quem ele imaginava, e com isso a rede de mentiras que os envolvia apenas se espiralava. A multidão estava empolvorosa e a única certeza que Miguel tinha era que as vidas e os laços que o conectavam a esses dois personagens
se tornaram um labirinto de segredos. O que mais Cláudio e a mulher sabiam? E Samuel? O que realmente significava tudo isso? As perguntas começaram a formigar em sua mente, enquanto ele se preparava para lutar contra a verdade que estava Mas a expressão de Samuel era serena, como se ele tivesse aceitado o que acontecia. Eu vou ficar bem, ele murmurou, embora o sangue escorresse de seu lado. As palavras chocaram a estrutura emocional de Miguel. Ele agachou-se, os joelhos se molhando na poça de água misturada com sangue. Preciso de você. Não me deixe, amigo. A dor o afligia como um punhal cravado no peito. O mundo ao redor parecia ter parado, exceto pela sirene da polícia, que se aproximava rapidamente. Cláudio riu, um riso frio. Samuel sempre foi um tolo, sacrificando-se por você, quando na verdade ele poderia ter usado seu conhecimento para voltar ao topo. Miguel levantou o olhar, os olhos cheios de raiva e dor. Cala a boca, você é um monstro. Ele não conseguia mais pensar claramente. Cláudio, em resposta, fez um gesto com a mão e, em um movimento rápido, ativou uma série de dispositivos que estavam escondidos sob seu casaco. O chão começou a tremer mais uma vez. Mais explosões. Os vidros das lojas ao redor estouraram como cristal e um novo caos se formou. As pessoas começaram a correr, gritando em pânico. Miguel se lançou para a frente, puxando Samuel junto. O chão tremeu sob seus pés e o mundo ao redor parecia desmoronar. Samuel gritou e Miguel olhou para trás, vendo o rosto de seu amigo distorcido pela preocupação. Mas o olhar de Samuel estava triste, como se estivesse se despindo da dor, e isso o assombrou. Por que você não me disse? Samuel parecia como se tivesse puxado um fio solto em um novelo de mentiras. O que você sabe sobre Cláudio? O medo no olhar de Miguel agora misturava-se com uma ponta de dúvida. A mulher que havia puxado a arma estava agora de pé, encarando Cláudio, sua expressão misturando medo e determinação. Cláudio, você precisa parar! Ela gritou, e Cláudio bufou com desprezo. E quem vai me impedir? Você? Isso é patético! Eu sei o que você fez. Eu sei quem você realmente é. A revelação da mulher fez com que todos parassem. O olhar de Miguel se voltou rapidamente para ela, esperando entender um pouco mais dessa história. Você não é só um investidor, é um manipulador. Você destruiu vidas como a minha só para se manter no topo. O que essa mulher sabia? Miguel sentia seu coração acelerar. Cláudio, ele olhou para Samuel, que pareceu ter uma expressão de determinação assombrosa. O que você está? Antes que pudesse terminar a frase, Samuel levou a mão à sua camisa e puxou algo. Era um dispositivo semelhante ao que Cláudio tinha. Eu sabia que isso ia acontecer. Esta é a nossa única chance, Miguel. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que Miguel nunca havia visto antes. Mas isso não fazia sentido. Como assim? Você também está com isso. Não é só isso. Eu sou um agente infiltrado, Miguel. Minha missão sempre foi te proteger. Eu e Cláudio, nós dois estávamos lutando pela mesma pessoa. Um de nós tinha que se sacrificar. A declaração atingiu Miguel como um soco. A verdade era insuportável. Você estava do lado errado? Não, Miguel. Estou do seu lado. Cláudio está manipulando tudo isso. O barraco atrás deles pegou fogo. Os policiais começaram a correr. Precisamos sair agora. Eu te explico tudo. Todos os nossos planos, todos os segredos. Miguel estava paralisado. O que ele fazia agora? Confiar novamente em Samuel? Ou acreditar que Cláudio realmente era o vilão? Mas antes que pudesse decidir,
algo incrível aconteceu. Um figurante conhecido apareceu entre as chamas. Era a mulher que estava ferida. Cláudio, ele é meu pai. As palavras dela caíram do céu como se fossem pesadas balas. Miguel sentiu o chão sob seus pés balançar. O que ela disse? Cláudio, o homem que estava atrás de todas essas atrocidades, era o pai dela. E Samuel, o amigo que ele acreditava ser um aliado, tinha uma missão secreta contra ele. As coisas que Miguel acreditava reviraram em sua mente. E tudo se tornava ainda mais complicado. A verdade desejava vir à tona, e no meio desse inferno, Miguel se viu em um dilema. Quem realmente era o inimigo e quem deveria ser seu amigo? A sirene da polícia se aproximava, enquanto os olhares se cruzavam em meio ao caos. Olhando para os rostos de Samuel e da mulher, Miguel percebeu que, independentemente de quem era o verdadeiro inimigo, a batalha estava apenas começando. E ele estava no centro dela. Miguel estava paralisado. Cláudio, agora mais uma ameaça do que um velho conhecido, pairava sobre eles como um espectro vingativo. A explosão havia ecoado em sua mente como um grito ensurdecedor. Não havia dúvida. O caos se instalara de vez, e Samuel estava caído a seus pés, provavelmente precisando de ajuda urgentemente. Samuel, não! A voz de Miguel saiu em um grito angustiado. Mas a expressão de Samuel era serena, como se ele tivesse aceitado o que acontecia. Eu vou ficar bem, ele murmurou, embora o sangue escorresse de seu lado. As palavras chocaram a estrutura emocional de Miguel. Ele agachou-se, os joelhos se molhando na poça de água misturada com sangue. Preciso de você. Não me deixe, amigo. A dor o afligia como um punhal cravado no peito. O mundo ao redor parecia ter parado, exceto pela sirene da polícia que se aproximava rapidamente. Cláudio riu, um riso frio. Samuel sempre foi um tolo, sacrificando-se por você, quando na verdade ele poderia ter usado seu conhecimento para voltar ao topo. Miguel levantou o olhar, os olhos cheios de raiva e dor. Cala a boca! Você é um monstro! Ele não conseguia mais pensar claramente. Cláudio, em resposta, fez um gesto com a mão e, em um movimento rápido, ativou uma série de dispositivos que estavam escondidos sob seu casaco. O chão começou a tremer mais uma vez. Mais explosões. Os vidros das lojas ao redor estouraram como cristal e um novo caos se formou. As pessoas começaram a correr, gritando em pânico. Miguel se lançou para frente, puxando Samuel junto. O chão tremeu sob seus pés, e o mundo ao redor parecia desmoronar. Samuel gritou, e Miguel olhou para trás, vendo o rosto de seu amigo distorcido pela preocupação. Mas o olhar de Samuel estava triste, como se estivesse se despedindo dele, e isso o assombrou. Por que você não me disse? Samuel parecia como se tivesse puxado um fio solto em um novelo de mentiras. O que você sabe sobre Cláudio? O medo no olhar de Miguel agora misturava-se com uma ponta de dúvida. A mulher que havia puxado a arma estava agora de pé, encarando Cláudio, sua expressão misturando medo e determinação. Cláudio, você precisa parar, ela gritou. E Cláudio bufou com desprezo. E quem vai me impedir? Você? Isso é patético. Eu sei o que você fez. Eu sei quem você realmente é. A revelação da mulher fez com que todos parassem. O olhar de Miguel se voltou rapidamente para ela, esperando entender um pouco mais dessa história. Você não é só um investidor. É um manipulador. Você destruiu vidas como a minha só para se manter no topo. O que essa mulher sabia? Miguel sentia seu coração acelerar. Cláudio, que até aquele momento parecia invulnerável, agora move-se abruptamente, puto da vida. Feche a boca, você não tem ideia do que está dizendo.
Mas enquanto a afronta saía de sua boca, um novo som cortou o ar. Um barulho familiar. O som de motos. Combatentes da força policial estavam chegando. Cláudio pareceu hesitar, sua postura confiante e vacilando. Vocês acham que podem me prender? Nunca! Ele pressionou um botão no dispositivo, e tudo se transformou em um mundo de horrores. Uma grande explosão, dessa vez heavy. Um combustível inflamável que fez a loja atrás dele implodir em uma nuvem de fumaça e chamas. E enquanto tudo isso acontecia, Miguel ficou atordoado. Ele olhou para Samuel, que pareceu ter uma expressão de determinação assombrosa. O que você está? Antes que pudesse terminar a frase, Samuel levou a mão à sua camisa e puxou algo. Era um dispositivo semelhante ao que Cláudio tinha. Eu sabia que isso ia acontecer. Esta é a nossa única chance, Miguel. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que Miguel nunca havia visto antes. Mas isso não fazia sentido. Como assim? Você também está com isso? Não é só isso. Eu sou um agente infiltrado, Miguel. Minha missão sempre foi te proteger. Eu e Cláudio, nós dois estávamos lutando pela mesma pessoa. Um de nós tinha que se sacrificar. A declaração atingiu Miguel como um soco. A verdade era insuportável. Você estava do lado errado? Não, Miguel. Estou do seu lado. Cláudio está manipulando tudo isso. O barraco atrás deles pegou fogo. Os policiais começaram a correr. Precisamos sair agora. Eu te explico tudo. Todos os nossos planos, todos os segredos. Miguel estava paralisado. O que ele fazia agora? Confiar novamente em Samuel ou acreditar que Cláudio realmente era o vilão? Mas antes que pudesse decidir, algo incrível aconteceu. Um figurante conhecido apareceu entre as chamas. Era a mulher que estava ferida. Cláudio, ele é meu pai. As palavras dela caíram do céu como se fossem pesadas balas. Miguel sentiu o chão sob seus pés balançar. O que ela disse? Cláudio, o homem que estava atrás de todas essas atrocidades, era o pai dela. E Samuel, o amigo que ele acreditava ser um aliado, tinha uma missão secreta contra ele? As coisas que Miguel acreditava reviraram em sua mente. E tudo se tornava ainda mais complicado. A verdade desejava vir à tona. E no meio desse inferno, Miguel se viu em um dilema. Quem realmente era o inimigo? E quem deveria ser seu amigo? A sirene da polícia se aproximava, enquanto os olhares se cruzavam em meio ao caos. Olhando para os rostos de Samuel e da mulher, Miguel percebeu que, independentemente de quem era o verdadeiro inimigo, a batalha estava apenas começando. E ele estava no centro dela. Mas então, tudo ficou ainda mais surreal. Uma luz ofuscante surgiu das sombras. Um brilho que não fazia parte do caos. Miguel virou-se e o que viu fez seu coração parar. Uma figura familiar emergiu da fumaça. Era sua mãe, Clara. Mas havia algo completamente... O olhar que Miguel conhecia, cheio de amor e proteção, foi substituído por um ardor sombrio, e ela segurava algo em suas mãos. Um artefato reluzente que pulsava com energia. Mãe? A voz de Miguel saiu como um sussurro. O que você está fazendo aqui? A tensão parou no ar. Clara virou a cabeça lentamente e Miguel sentiu um choque percorrer seu corpo. Você precisa entender, Miguel. Eu sempre estive aqui. E Cláudio não é o verdadeiro inimigo. Você é. As palavras reverberaram como um eco de um mundo que ele nunca conhecera. O chão sob seus pés desmoronou, enquanto sua mente lutava para processar a nova realidade. O que tudo isso significava? O que Clara realmente queria dizer? E mais importante ainda, quem ele realmente era? Miguel estava paralisado, o coração acelerado.
A palavra pai ecoava em sua mente, enquanto a figura de Clara se aproximava. Os olhos dela estavam cheios de uma intensidade que ele nunca tinha visto. Miguel, você precisa entender. O que Cláudio fez, o que nós fazemos, é para manter você protegido, disse ela, a voz firme, mas carregada de emoção. Proteger-me de quê? O desespero tomou conta dele. A fumaça das explosões ainda pairava no ar, misturando-se com a dor que sentia por Samuel, pela mulher ferida e pelo caos ao redor. Samuel teve uma convulsão, e Miguel se sentiu dividido. Ele queria ajudar seu amigo, mas as palavras de Clara eram um convite irresistível para a verdade. Você nunca buscou suas raízes, Miguel. Cláudio não é o único que tem uma conexão com o seu passado. Ele se aproveitou da sua inocência. Clara avançou, e atrás dela, Cláudio havia desaparecido na escuridão, mas a presença dele ainda reverberava. Cláudio manipula tudo. Ele quer poder sobre nós. Samuel gaguejou, sua voz ficando mais fraca. Mas você tem que fazer a escolha certa. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Miguel olhou para Samuel, e a dor se transformou em uma determinação feroz. Ele não podia perder alguém tão importante novamente. Samuel, não pense assim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel. Ele se virou para Clara. O que você quer que eu faça? A expectativa pairava no ar, enquanto cada segundo passava como uma eternidade. Você precisa confrontar Cláudio, Miguel, e enfrentar a verdade sobre si mesmo. Só assim poderá realmente nos proteger. Miguel sentiu um nó na garganta. O que ele realmente era? Quando Cláudio havia transformado seu mundo em um campo de batalha, ele havia construído sua vida sobre mentiras e manipulações. A multidão estava se dissipando aos poucos, mas os olhares e sussurros permaneciam. A tensão era palpável, e Miguel sabia que o tempo se esgotava. A polícia estava se aproximando, mas o que farão com Cláudio e toda essa situação? Ele precisava tomar uma decisão. Você está comigo, Samuel? Miguel perguntou, a determinação em seu olhar. Samuel assentiu, a dor atrás de seus olhos mostrando que ele lutaria até o fim. Sempre estarei com você, amigo. Miguel fechou os olhos por um momento, respirou fundo e abriu novamente. Poderia ser a hora de enfrentar não só Cláudio, mas também as verdades que ele havia evitado por tanto tempo. Ele olhou para as chamas atrás deles, sentindo uma força interior crescendo. Vamos parar isso de uma vez por todas. Com um movimento resoluto, Miguel se virou, determinado a enfrentar Cláudio. Mas à medida que ele avançava, a realidade o perseguia. Era um mundo repleto de fogo e escuridão. As últimas palavras de Clara, antes de correr atrás deles, o seguiram. Miguel, cuide do que é seu. E em um instante, o ar ao seu redor ficou pesado, uma tempestade se formando. Miguel estava prestes a desvendar não apenas os mistérios de Cláudio, mas os segredos de sua própria origem. O destino tinha o trazido até aqui, e ele era o único capaz de moldar seu próprio futuro. Prepare-se, Cláudio, murmurou Miguel, o fogo em seus olhos refletindo a determinação. As respostas estavam mais próximas do que nunca, e ele estava decidido a entender de uma vez por todas as linhas que conectavam os três personagens em um emaranhado de dor e amor. E então, tudo se desmoronou quando Cláudio apareceu em meio à fumaça. Ah, Miguel, você realmente acha que pode me deter? Um sorriso maligno iluminou seu rosto. As palavras ecoaram, e Miguel sabia que a luta estava longe de acabar. Não deixe que essa jornada termine aqui. Esta é a hora de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.